Provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, mais que a metade do ano 15, este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Daqui a pouco é 13 de maio, dia em que os antigos celebravam o fim da escravidão no Brasil. Era o imperativo britânico da Revolução Industrial. Para alguns, acreditem, ainda é difícil entender por que os negros brasileiros preferem o Dia da Consciência Negra ao 13 de maio da Princesa Isabel. Certamente, não é porque eles sejam mal agradecidos, não. Mesmo porque não há o que agradecer, ao contrário. E para falar de tudo isso, um negro professor de história, um negro blogueiro, membro da Uniafro Brasil, que luta por políticas públicas chamadas afirmativas. Ele é Douglas Belchior. Douglas Belchior, responda aos incomodados. O que você tem contra a Princesa Isabel? A Princesa Isabel cumpriu um papel importante para aquele momento. O momento em que o Brasil pedia, a partir dos interesses da nobreza daquela época, dos ricos da época, um novo modelo de sociedade que vislumbrava o trabalho livre, o dito trabalho livre. Então, ela cumpriu um protocolo. À altura da assinatura da Lei Áurea, apenas 5% dos negros ainda estavam escravizados no Brasil. A liberdade negra da escravidão se deu pela luta dos negros em rebeliões, em conflitos, nos quilombos. E ainda hoje é uma luta que permanece, porque a abolição da escravidão não se deu. Nós vivemos o período da abolição inacabada. Uma pergunta simples. O que é ser negro no Brasil? É resistir a uma opressão racista permanente e continuada. É resistir, do ponto de vista da ação da política de segurança pública, resistir à violência institucional, à violência policial, sobretudo. Do ponto de vista da repressão, o Estado mata a juventude negra. Do ponto de vista dos direitos, na saúde, na educação, no lazer, a população negra continua sendo aquela alijada, aquela para a qual se negam os direitos. Portanto, sobretudo, ser negro no Brasil é resistir, é sobreviver e é reinventar a vida a cada dia. Ser negro no Brasil é muito diferente de ser negro na Europa e nos Estados Unidos? A África continua sendo estuprada pelo mundo branco. Toda a diáspora, que é como a gente chama, negras e negros que foram obrigados, que foram sequestrados da África e ocupar outros lugares do mundo, sofre com o racismo em todos os lugares do mundo. Você sabe que, numa conta rápida, eu sou professor de história, mas gosto de brincar com a matemática, numa conta simples, se a gente parar para pensar, o Brasil tem oficialmente, desde a invasão, 515 anos. Nós vivemos, também oficialmente, 388 anos de escravidão. Isso equivale a dizer que só faz 127 anos que nós vivemos num país sem escravidão. Desses 127 anos sem escravidão, tivemos 2 ditaduras. Portanto, nós vivemos, na nossa história, 3 períodos de democracia em que a vida real da população negra não viu muita diferença entre uma coisa e outra. Então, você imagine o que é esse país. Esse país é um país que se estrutura com bases no racismo e na opressão racial do seu povo. E isso não é reconhecido. A Uniafro, que é onde você está, se bate por políticas públicas pró-inclusão das pessoas historicamente injustiçadas. Então, Belchior,
É quase todo mundo. É quase todo mundo. O nosso trabalho é para toda a classe trabalhadora, para todos os moradores de periferia. Fale sobre a cultura periférica. O que eles discutem lá? É na periferia que surge o que tem de mais interessante no Brasil hoje. Para falar só de São Paulo, mas isso não acontece só em São Paulo, os saraus periféricos, os núcleos de organização popular, os coletivos de dança afro, de cultura periférica, de rap, de funk, a cultura funk, linda. Não essa que a mídia se apropria e subverte o seu conteúdo, mas aquela da cultura brasileira. Então, tem muita coisa boa acontecendo, grupos de arte, grupos teatrais, grupos que fomentam a literatura marginal. Então, esses espaços, as periferias do Brasil estão repletas desses espaços organizados e autônomos, independentes. O negro Belchior substitui a contento os nossos jornais e redes de rádio e televisão? O blog é uma ferramenta de comunicação importante, porque ele apresenta uma alternativa de leitura de tudo que está sendo visto e vinculado. É muito difícil combater e enfrentar a grande mídia brasileira, essa meia dúzia de famílias que tem o monopólio da informação, que produz quase toda a informação que o povo brasileiro consome. E é muito importante, a cada dia, fomentar as mídias alternativas, os espaços de comunicação que vêm das periferias, que vêm do povo organizado. Vocês discutem a cultura indígena também? Nós discutimos na Uneafro a cultura afro-brasileira e a cultura indígena como matrizes da formação do povo brasileiro, como matrizes da formação da nossa cultura, dos nossos valores. A matriz africana e indígena para o Brasil, elas são extremamente fundamentais para a formação do povo, da cultura, dos valores, mas ela é tida como quase folclórico. E nós resgatamos isso como um elemento e um valor para a vida, de resistência. O pouco que restou da população indígena no Brasil sofre drasticamente com a opressão do Estado, dos latifundiários, que querem usurpar e tomar ainda mais seus territórios e negar o seu direito à terra, que é o seu direito à vida. Algumas escolas públicas estão trabalhando em culturas negras. Você conhece o que está sendo feito? O movimento negro, Abu, ele reivindica há muitos anos reparação histórica para os danos causados pela escravidão ao povo negro no Brasil. De todas as políticas que nós conseguimos conquistar até hoje, a que se aproxima mais da reparação é a Lei 10.639, que institui obrigatoriedade da promoção da cultura africana nas escolas públicas. Isso é muito difícil porque tem muito preconceito, muitos professores religiosos pentecostais que têm preconceito com a cultura africana e nega o direito dessa prática. Mas isso tem acontecido a partir da iniciativa de professores e de diretores corajosos que fazem essa prática dentro das escolas públicas, não só folcloricamente. Agora, nós poderemos estar conhecendo uma importante figura deste país no futuro. O que ele fará da vida, ou o que a vida fará dele, não se tem a menor ideia. Mas hoje, aos 11 anos de idade, no 5º ano do ensino fundamental, em Vila Curuçá, periferia de São Paulo, ele já assinala que não pretende ser apenas mais um na tragédia social deste país. Vamos ver, porque ele é Gustavo Gomes Silva dos Santos. Gustavo Gomes Silva dos Santos. É verdade que você já lia aos 3 anos de idade e escrevia aos 4? É verdade, sim. Eu me apeguei às palavras bem cedo. Que legal para você, hein? Soube de mais coisas horríveis do país antes do que a gente. Você é filho de Cícera. Cícera, uma ajudante geral de uma gráfica na Zona Leste. O que de melhor
a sua mãe lhe ensinou até agora? A respeitar as pessoas. É importante você saber respeitar as pessoas, porque só assim você vai conseguir ser respeitado. E o seu pai, o que faz? Geralmente eu não vejo muito ele, então... Mas eu conheço bastante meu padrasto. O nome dele é João. Ele é um cara bem bacana e ele me ensinou uma coisa. Discussão sobre time nunca vai acabar. Então eu tento não conversar sobre isso com ele. Estudioso das culturas africanas. Mas como você já faz isso ainda nessa idade? É que geralmente eu sou uma pessoa que eu chego da escola, então eu fico muito sem o que fazer. Então eu decido tentar buscar algum assunto que me interesse, que me deixe, que não me empreenda no assunto, que eu queira só ficar continuando lendo sobre isso, vendo sobre isso. E a história africana é uma coisa que me prendeu bastante. A escola ajuda? Nossa, a escola ajuda muito. Eu construí uma parte da minha personalidade, boa parte dela foi construída na escola, sim. E como as pessoas brancas, elas veem seu orgulho em ser negro? Tem gente que acha uma coisa boa, tem gente que acha uma coisa ruim, então eu levo isso como algo que faz bem pra mim. Porque se nem Cristo agradou a todos, por que eu vou agradar, né? Então... Você já foi vítima do preconceito? Já fui. Eu fui vítima de muito preconceito mesmo. Conta pra nós. Eu já fui chamado de negrinho passoreiro, saci, já fui discriminado por ser negro, eu já fui discriminado por ser esperto. Eu já fui chamado de várias coisas que eu tenho certeza que muita gente já sofreu, que é preto, negro, neguinho, nerd. E isso, eu encaro o bullying, o preconceito, tudo isso, eu encaro como uma atitude estúpida do ser humano. Porque você vai julgar alguém se essa pessoa tem os mesmos órgãos que você e tudo que muda é o caráter. O que é ser negro no Brasil? Eu encaro ser negro no Brasil como você ser alguém que vai ter muita gente que vai te ignorar, vai ter muita gente que vai te desrespeitar, mas você tem que encarar ser negro como algo, uma atitude boa, algo que faz de você ser uma pessoa diferente. Porque se todo mundo fosse igual, imagina que coisa chata. E como você vê o negro nos Estados Unidos? Eu acho que eu vejo quase a mesma situação, só que um pouco mais discriminado. O que é pior? Ser negro, ser pobre ou as duas coisas? Gente, eu acho que eu não encaro ser negro como uma coisa ruim. Eu não encaro ser pobre como uma coisa ruim também, não. Você parece poeta. Você é poeta? Eu me encaro como alguém poeta, sim, porque eu escrevo bastante poesia. Dizem que teve gente na escola que duvidava que era você mesmo quem escrevia. É verdade? Teve gente que mesmo que duvidou e teve gente que se surpreendeu. Teve uma diferença, assim. A diretora da sua escola diz que você é um aluno como os outros, mas acima da média. Você se acha como os outros ou acima da média? Eu me encaro como alguém que é igual às outras pessoas, sim. Porque se eu me encarar como alguém melhor, eu vou estar deixando de ser alguém bom. Porque você acha que é melhor do que outro ser humano, você está pensando, eu sou melhor, eu sou isso, mas você é igual. A única coisa que muda é que você é uma pessoa, ele é outra, mas ele tem os mesmos órgãos, ele tem sentimentos, ele é um ser humano também. Um vídeo gravado na escola com você já foi visto no YouTube por mais de 300 mil pessoas. Isso não te assusta? Quando eu fiquei sabendo o número de gente que viu isso, que visualizou o vídeo, eu meio que entrei em pânico. Gustavo Gomes Silva dos Santos, o que é a vida? Eu encaro a vida como uma jornada que você tem que decidir. É cheia de escolhas, você sempre vai ter uma escolha. Você pode escolher ser bom, você pode escolher ser ruim. Você pode escolher ser alguém que as pessoas gostam de estar perto, você pode escolher alguém que as pessoas querem distância. Você pode escolher alguém que é amigo de todo mundo e você pode escolher ser aquela pessoa isolada. Então, a vida é
como uma jornada cheia de escolhas. Você que escolhe, você tem o poder de escolher o que você quer fazer. Os índios brasileiros, eles estão tão bem organizados quanto os negros? Tem uma diferença crucial. A população indígena continuou nos seus espaços, pela opressão do Estado e da sociedade, nos seus espaços de organização muito isolados do ponto de vista das relações políticas e das cidades. O povo negro, como está espalhado pelas periferias, consegue dar mais voz para as suas reivindicações. Consegue fechar uma avenida, botar fogo no pneu, ocupar um prédio público e fazer a sua reivindicação aparecer para a sociedade. A população indígena tem mais dificuldade para isso. Ela é mais oprimida e ela está mais escondida. A sua opressão fica mais escondida em relação à sociedade. Então essa é a diferença. Mas eles têm um papel de resistência importantíssimo. Nós temos o exemplo nos últimos anos da resistência dos Guarani Kaiowás, no Mato Grosso, que tem sido alvo de bandoleiros, de guardas armadas de fazendeiros que querem expulsar os índios das suas terras originárias. E o Estado brasileiro pouco faz para proteger essa população. Como deveria ser a escola? Você quer saber como está um país? Olha para a sala de aula da escola pública. Como é que está a sala de aula? Está sucateada? Não tem livro didático? O conteúdo é ruim? A janela está quebrada? O professor está desestimulado? Ganha mal? O fruto do trabalho educativo não se consolida? Os estudantes saem da escola sem ler, sem interpretar um texto? É desse jeito que está a sala de aula? É desse jeito que está o país? E é pior que isso que ficará no futuro. O Estado brasileiro fez uma opção: destruir a escola pública e condenar a população brasileira a não ter acesso à informação fundamental para a sua própria organização. Então é um grande crime o que o Estado brasileiro, o que os vários governos, o que os políticos, de maneira geral, com raras exceções, como eles tratam a educação no Brasil. Educação nunca foi prioridade. Educação para o povo, uma educação libertadora, uma educação que provoque questionamento, que provoque a leitura dos diferentes. Então nós estamos num dilema ferrenho. Por isso nós apostamos em educação popular. Por isso nós temos que nos educar com as nossas ferramentas. Por isso a gente organiza cursinho pré-vestibular, por isso se organiza saraus, coletivos das organizações sociais nas periferias, para que a gente possa provocar leitura e estudo independente e autônomo. Você, Douglas Belchior, já deve ter passado por centenas de situações racistas. Conte a que mais fundo mexeu com você. Eu sou ativista social há muitos anos, desde a minha tenra juventude, desde criança praticamente. E durante um período eu tive uma experiência trabalhando com frades franciscanos. E num dos meus debates com um frade franciscano, branco, do Sul, numa esquina da capital de São Paulo, enquanto a gente batia um papo sobre um trabalho social, 2 motos com policiais nos pararam. E eles, como a gente estava encostado numa parede, na calçada, os policiais me abordaram e perguntaram para o padre o que eu estava fazendo com ele naquele momento, se eu estava oferecendo algum risco a ele. E como naquele momento isso ficou muito marcado para mim, porque eu estava tratando exatamente de um trabalho social em uma das comunidades em que a gente atuava. E eu fui parado pela polícia, sendo suspeito de estar abordando o padre e tentando violentar ou agredir o padre. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Que você me perguntasse se eu tenho algum sonho, talvez, se eu desejo alguma coisa para além do que eu vivo hoje. Pode comentar isso que você falou. Eu queria gastar o meu sábado com os meus filhos. Eu queria poder não ter que me preocupar porque existe racismo no Brasil. O ideal seria que a Uniafro não precisasse existir, que os movimentos, que a luta social por direito à educação não precisasse existir. E a gente não faz isso por hobby
ou porque é bonito fazer, ou porque quer aparecer, mas pela necessidade de lutar para que isso um dia se faça verdade, se faça real. E isso é um sonho, poder viver, poder usar do nosso tempo para viver e usufruir do que a vida tem de bom, porque é isso que a periferia quer. É isso que todas as pessoas desejam, ter o direito de escolher entre o teatro e o funk, e não ser condenado porque frequenta o funk. Ter o direito de escolher entre ler literatura marginal ou acessar uma obra clássica. Mas esse direito não é dado porque nós não temos acesso a determinados conteúdos. E a política que nós fazemos no dia a dia é para buscar condições de acessar todos os conteúdos, toda a riqueza que o mundo oferece. E o esvaziamento da política tem atrapalhado essa missão, esse trabalho nobre que é a luta social no Brasil. Douglas Belchior, o que é a vida? A vida, para mim, a vida é uma passagem bonita em que a gente tem que aproveitar todos os momentos com as pessoas que a gente ama e fazer, no meu caso, o que eu acredito, que é fazer uso da minha vida e dedicar essa vida à luta social e à busca por uma sociedade mais justa e sem racismo, sem opressões, sem injustiças. O que é a vida? A vida é uma experiência revolucionária. O que é a vida? A vida é a sua entrega às pessoas que você ama. Você sabe muito sobre o que é a vida. Eu vou perguntar de novo. O que é a vida? A vida é resistência cotidiana. Tá bom. Então levanta e me dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Negros, somos os que não inventaram nem a pólvora nem a bússola. Aqueles que jamais souberam dominar nem o vapor nem a eletricidade. Aqueles que não exploraram nem o mar nem o céu. Mas não existe terra em que não tenha corrido nosso sangue e nem língua em que nossa cor não tenha sido insultada.